Salve, salve, Marujos! Bem-vindo ao Odisseia Nipônica, eu sou o Paulo Nunes. Oi, meu nome é Lavó. Fala, personas, eu sou o Júnior. お前はもう死んでいる。Hoje, pessoal, voltamos para falar de um mangá que tá super bombando aí no mundo, tá? No Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, a turma tá gostando pra caramba, que é o mangá Kaiju Number 8, ou Kaiju número 8, né? Esse mangá, ele é um mangá da Jump Plus, né? O aplicativo de mangá da Shonen Jump. E ele é um shonenzão, aquele shonenzão que a gente gosta, aquele shonenzão de batalha, cheio de ação. Então, Júnior, só fala pra gente aí, pra gente começar, umas especificações desse mangá. O mangá ele é roteirizado e desenhado pelo Naoya Matsumoto. E ele até agora conta com 36 capítulos, compilados até então em 3 volumes. Se eu não me engano, do capítulo 1 ao 7 é o primeiro volume, do capítulo 8 ao 17 o segundo, e do 18 ao 26 o terceiro volume. Até o 36, o 36º capítulo ainda não foi compilado em volume tanco. Esse é um mangá que eu imagino que ele vai durar um bom tempo aí pelo sucesso que ele tá fazendo. A não ser que ele seja que nem a autora do Demon Slayer, que queira para acabar mesmo, né? Mas eu imagino que vai, pelo menos, passe dos 20 volumes. Davó, você pode começar agora falando pra gente um pouco da história desse mangá? Primeiro eu vou falar o que é Kaiju, ou não vou falar o que é Kaiju, porque na história não explica muito bem de onde ele veio, né? E Isso. quem não conhece o Kaiju? Godzilla é um puta de um Kaiju. E quem não assistiu Uhum. o filme Pacific Rim ou Círculo de Fogo também é basicamente quase a mesma história do mangá que a gente vai falar aqui. Não fala da onde veio esses kaiju, que são bichos colossais, né? Que são enormes, que eles vêm apenas só para destruir e acabar com a Terra, basicamente, né? Então, o Japão em si, ele está infestado desses bichos e tem tipo, como se fosse a SWAT para poder destruir isso. É baseado no batalhão de defesa dos kaiju, quem enfrenta os kaiju, entendeu? E o nosso protagonista, o Kafta, ele não trabalha nesse batalhão de defesa, ele trabalha na segunda parte depois da batalha, né, que seria a limpeza do kaiju, né? E ele quer muito entrar pro batalhão de defesa, é o sonho dele desde criança. E só para deixar claro, pessoal, os kaijus não são coisas exclusivas do Japão, tá? Isso no mundo todo tem kaiju, mas o mangá ele especifica que o Japão é o lugar que mais aparecem kaijus, né? Porque eu imagino que o autor escolheu isso, é lógico, porque é um autor japonês, e também porque os kaijus foram criados no Japão, né? Como o Davao já citou Godzilla, ou os inimigos do Godzilla, kaiju nada mais é que são os monstros gigantes, né? A definição deles desde de sempre é isso. Então, o Japão, como ele sofre com muitos ataques de kaijus, né? Daí ele, como o Dava falou, tem essa parte do batalhão de defesa e também a parte da limpeza, né? Por quê? A partir do momento que o batalhão de defesa destrói os cajus, eles só destroem e vaza, cada um para sua casa, entendeu? Não querem nem saber. A cidade fica destruída, pedaços dos cajus para todo lado, né? Então essa parte do setor de limpeza ali, eles pegam e vão destroçando o bicho, tirando um órgão, limpando aqui, limpando ali, tentando deixar tudo nas perfeitas ordens, certo? E como o Dava falou, o Kafka, ele tem esse desejo, só que no começo do mangá, ele já desistiu desse sonho dele, de participar do batalhão de defesa. Ele só volta a querer ter essa vontade a partir do momento que entra um novo estagiário na equipe. Quem é esse estagiário, Júnior? O estagiário, ele é o Ishikawa, né? Ele é um cara Uhum, que começa, tipo, acho que no segundo capítulo mesmo, ou no primeiro, no finalzinho do uhum. primeiro, no esquadrão de limpeza de kaijus, né? E ele, acho que obviamente que não é dito isso, mas o Kafka acho que se vê um pouco, né? Um jovem de 18 anos, com esperança de entrar
no esquadrão de combate aos kaijus, e o Kafka, com os 32 anos dele, já tá meio de saco cheio, dá uma revigorada nele, né? Dá aquela Uhum. vontade de voltar a tentar entrar pro esquadrão. Ainda mais que o Ishikawa fala para ele que agora a idade aumentou, né? 33 anos pro esquadrão para combater os kaijus. E o duro é que, tipo, Exato. o Kafka, ele, tipo, não desistiu do nada. Ele já tentou várias Uhum. vezes, tentou Isso. por várias provas e não conseguiu passar. Então isso meio que desmotivou ele e falou: não vou conseguir. Passou a idade, ele acabou perdendo. Como teve mais uma chance, ele falou: vou tentar. E o Ishikawa, ele ajudou bastante, ele, tipo, incentivando. Por que você desistiu? Por que você tá sendo Uhum. fraco, assim? Tenta mais uma Sim. vez. Eu não desistiria do meu sonho à toa, assim, sem nada. Ele fala bem isso, é que, tipo, eu nem pela morte eu desisto do meu sonho, o Ishikawa fala. Então essa frase ele impacta muito o Kafka. Sim, e também acho que o que eu acho que também desmotivou um pouco o Kafka no começo é por conta que a amiga de infância dele, né, que também é um Uhum. pouco meio que uma rival dele, né? Eles, quando são pequenos, eles fazem uma promessa de que vão derrotar todos os kaijus, por causa que um kaiju cai, acho que em cima da casa deles, destrói o videogame do Kafka e mata a gata da amiga dele, que é a Mina Ashiro, né? Uhum. E ela é uma puta de uma capitã, ela é a capitã do terceiro esquadrão, entende? Uma das mais fodonas Ela que vem pra como é que resolver fala? o Sim, os Kaijuzão BO. mesmo, o Sim, Kaijuzão. É, ela que bate nos kaiju pra caramba. E acho que o cara fica meio desanimado, tipo, putz, a gente prometeu que ia derrotar os kaiju junto, e eu não consegui, desisti, ela tá lá, foda pra caramba. exatamente isso. Então, aí ele, por causa de Chicago, ele acaba tendo essa vontade de novo. E até que um dia, daí chega um momento lá que eles vão fazer, eles estão fazendo a limpeza do Kaiju, o Kafka e o Ishikawa. No meio do Kaiju morto, tem um outro Kaijuzinho ali, um outro Kaiju ali que vem e ataca o Ishikawa. No que ataca o Ishikawa, o Kafka defende ele, né? Aí depois o povo salva eles e tal, e eles vão parar no hospital, né? Os dois se machucam, beleza. Aí, beleza, os dois estão conversando. O Kafka começa a falar: Não, agora eu vou fazer o teste de novo, eu vou tentar. Essa é a minha última chance, eu vou tentar. E no que eles estão conversando, do nada, aparece tipo um pernilongo, um inseto kaiju ali, pequenininho, e entra no Kafka. Entendeu? Do nada, pum, ele engole esse kaiju. No que ele engole, ele vira um kaiju humanoide, né? Ele fica super feio e tal. Começa uma confusão no hospital. O Ishikawa fica assustado, mas depois começa a entender o que aconteceu. Mas enfim, daí ele começa a tentar sair correndo. No momento que ele se transforma, ele não consegue entender que ele tá super forte, porque ele virou um kaiju super poderoso, né? Então ele tenta, sei lá, abrir a porta, ele destrói a parede. Tenta abrir a janela, tira um monte de parede também. E é legal essa parte aí. E é legal que, tipo, ele tá feio mesmo, tipo, o rosto caveirão. Aí até ele fala: vou tentar sorrir então. No que ele sorri, ele fica mais macabro ainda, né? Dando mais medo nos velhinhos e tudo, então. Daí acontece que ele foge e tal, ele vira o Kaiju número 8. Por quê? Os Kaijus que não conseguem ser derrotados, eles recebem um número na história do mangá. Não necessariamente que não consegue ser derrotado, que tipo tem alguma especificação tipo muito difícil dele ser derrotado, Sim, ou no caso ele é o único kaiju Que que até fugiu. então é um caso sem solução, que é tipo sim, que então. desapareceu e não conseguiram capturar, matar, fazer o Sim. cacete agulha. E normalmente os Kaijus são gigantes, né? E os Uhum, auxiliares, né? Que foi o que atacou eles no começo lá. Eles são menores, mas mesmo assim eles sim, são. Tem uma. Tem um grau de dificuldade para cada Caju. Eles têm um sim. medidor de poder. Então eles conseguem saber se o Sim. Caju é forte ou não. Isso. E assim, o que dá a entender na série é que, tipo, se ele é o número 8, teve outros poderosos antes dele, né? Que ganharam esses números, que foram ganhando esses números até chegar ao 8. E, como o Dava falou aí, uma coisa que a gente não falou ainda, que são dois tipos de kaijus. O kaiju principal e o kaiju auxiliar, que são menores, mas eles fazem estrago em grande número, às vezes. Entendeu? Não é porque ele é menor que ele não é forte. É forte sim. Ele só não é tão forte quanto o kaiju super grande. Depois de que acontece essa coisa, o Kafka ele começa a aprender a controlar a transformação dele. Ele começa ele consegue voltar a ser humano, entendeu? E também quando ele quer, ele volta na forma de kaiju, né?
E ele conseguindo fazer isso, passam-se, acho que 3 meses, se eu não me Sim, isso engano, mesmo. para ele poder fazer o teste, que vai voltar a ter o teste lá na academia, para poder entrar na tropa de defesa. E então, o que que acontece aí a partir desse momento, Júnior? A partir desse momento, o Kafka e o Ishikawa, eles vão em direção à sede, né, onde vai ser realizada a prova para admissão do Esquadrão de Defesa contra Kaijus, e eles encontram uma personagem que provavelmente vai ser muito importante na obra, né, que é a Kikoru Shinomiya. Acho que é assim que fala, Uhum, Kikoru Shinomiya. E ela é uma personagem que vai ser muito importante para a obra, provavelmente, por causa que ela é uma prodígio. Ela, se eu não me engano, passou, acho que foi a melhor aluna na faculdade, que tem uma relação da defesa dos kaijus, sabe? Ela é tipo uma uhum, prodígio, ela sempre tinha as melhores notas, sempre foi cobrada pra caramba pelo pai dela. Ela vai ser meio uhum. que a rival dos dois nessa primeira etapa do mangá, né? A gente leu até, a gente não sei se a gente comentou, mas a gente, pelo menos eu e o Davos, acho que lemos até o capítulo 10 só, para fazer a primeira avaliação assim da resenha. Acho que o Paulo leu até mais, né? Se ele citou até É, uns eu me 20 e pouco. empolguei e fui até o 21. Eu me empolguei e fui jogar. É isso. Essa parte você deixa na edição que for legal. Aí que dá mais pra falar aqui, deixa eu ver. Bom, É, daí O fala do primeiro, exame, né? posso falar um pouco? o primeiro Pode falar, teste é Dó. aquele. Ah, pode falar, Dó. Bom, ela é tão cobrada pelo pai dela que teve uma prova que ela foi fazer na escola que ela fez e passou em primeiro. Ela chegou eu todo contente pra falar pro pai dela, falei, passei em primeiro. Ele pega e fala, você não fez mais que sua obrigação. Então ela tem um Uhum, grande peso nas costas de sempre ser a melhor, porque ela é o uhum. futuro do Japão, basicamente. Ela é o futuro do Isso, é o que o pai esquadrão. dela fala. Quando começam os testes, né? O primeiro teste são testes físicos, né? Corrida, tem que fazer Sim. uma corrida lá, o primeiro teste, no primeiro teste tem que correr. O Kafka ele fica quase em último, que ele não aguenta muito correr. É, lembrando, ele prometeu pro Ishikawa que, tipo, ele não está. No teste, ele não usa o poder dele de Kaiju. Ele guarda isso pra ele, porque até se ele usar, é perigoso, porque senão o esquadrão pode matar ele, né? Então ele faz isso tudo como ser humano, né? O poder de Kaiju dele não fica ativado enquanto ele está em forma humana. Ele tem que ativá-lo primeiro, É porque né? lembrando Sim. bem, o pessoal, ele tem, não sei que máquina que eles têm, eles conseguem detectar caju. Porque sempre quando cai um Sim. caju, ativa um alarme, caju, caju, vamos lá, e é isso. Sim. Uhum. E é bacana que nessa primeira parte eles apresentam um conceito que não é tipo inovador, nada, mas é sempre muito. Acho que o autor ele faz uma coisa muito bem pelo menos nesse primeiro começo de mangá. Ele não inova, assim, com relação Uhum. a show, nenhuma apresentação do personagem, mas ele faz o arroz com feijão muito bem feito, sabe? A apresentação do Uhum. personagem, até comentei no grupo, né? Que todas as entradas do protagonista são muito épicas, são muito bem feitas, são perfeitas, sabe? E Sim. nesse primeiro, no comecinho do exame, eles apresentam tipo a armadura Traje, meio que traje, traje, é o traje. o traje geralmente que eles usam para derrotar os kaijus, né? Que é um traje que trai bastante a força deles, né? E aí ele até Uhum. explica, geralmente soldados de alto nível já conseguem usar até 20%, sabe? Aí Uhum. mostra o pessoal, tipo, o Ishikawa consegue 8%, que já seria um número bom para um iniciante, mas o Uhum. restante consegue tipo 10, 12. A Kikoro, ela consegue 46%, que é tipo um número de um líder Capitão. um capitão de esquadrão, sabe? Então é Exato. muito bacana. E o Kafka consegue incríveis 0%. E daí, o que acontece então? Como eu falei, no primeiro teste ele já foi mal, e o segundo teste vai começar, depois que eles colocam todas essas roupas, né? Que o Junior falou. O teste é o quê? Matar kaijus. O esquadrão deixou alguns os kaijus ali presos no local, e o objetivo dos novatos é realmente matar eles, né? E o que acontece? Esses kaijus são kaijus que eles não têm olhos, né? Eles não usam a visão. E como o Kafka, ele tem esse conhecimento por limpar kaijus, ele sabe o tipo de kaiju que é. Isso é legal, porque mesmo ele sendo fraco, ele sabe lutar contra ele. Por exemplo, ele tem uma bomba ali de som. E essa bomba de som vai afetar muito o áudio do kaiju, atrapalhando. Então ele trabalha
nesses testes, como ele começa a trabalhar como suporte. Ele não vai pro ataque, porque ele sabe que ele não vai conseguir atacar, já que ele tanto a roupa como também as armas tiram poder do indivíduo que as usam, entendeu? Então não adianta nada o Kafka ter uma arma poderosa, mas ele não vai tirar muito poder dela, entendeu? Tem esse fator também. E nisso, eles conseguem destruir os kaijus, principalmente a Kikoro, que sai destruindo geral, quase não deixa kaiju para ninguém destruir. Ela vai matando, vai atirando, vai pulando daqui, acaba quase todos. Então, depois que ela destrói todos esses kaijus, vai acabando o teste, eles vão dando as costas e indo embora ali do local, e do nada aparece um kaiju branco, humanoide, né? Pequeno, no tamanho do humano mesmo, e começa a reviver os outros kaijus que eles mataram. E daí nisso, ele vai, no que ele já vai revivendo, a Kikoro vira e olha, e vê esse kaiju humanoide, e ele começa a destroçar ela, de um jeito que ela fica totalmente ferida, né? Nisso, o resto já tá, tipo, só ela tá meio que sozinha lá. O resto já tá quase que na base, tá bem longe, né? E ele, tipo, o computador falando, nossa, sumiu o sinal dela, não sei o que lá, né? Tá estranho. Daí ele também começa a sentir o sinal dos kaijus voltando, né? Daí o Kafka fala, opa, algo de errado não está certo. É nisso que ele vai com tudo, se transforma e vai salvar ela. Bom, pessoal, deu esse corte aqui porque a gente teve que parar a última gravação que a gente estava fazendo por um motivo aí de urgência, tá? Mas voltamos aqui no finalzinho para terminar a resenha aqui do Kaiju número 8, certo? Voltando a falar então. Depois que acontece a invasão do Kaiju, daquele Kaiju branco humanoide, aparece contudo o Kafka transformado em Kaiju, certo? Quando o Kafka ele chega então para salvar a Kikoro, aquele outro kaiju humanoide, ele desaparece, né? Ele chega lá, revive todos os outros kaijus, ou não, no Uhum. caso esse kaiju gigante, deixa ele mais forte, dá uns tapas na Kikoro e some. Aí ele salva ela, o pessoal quando chega na situação já tá tudo resolvido, e basicamente vai ter a conclusão do exame, né? Que vai mostrar quem que passou do exame, quem não passou. E seria assim a conclusão até o final do 10º capítulo. E no caso, antes Aí, de concluir, só para deixar pontuado, ele mostra para a menina que ele é o Kafka, entendeu? Ele não deixa sim. escondido isso daí. Então, os únicos que sabem é o próprio Kafka, o Ishikawa e agora a Kikuro, né? Aí acho que acho que na apresentação, né, no conclusão do exame, né, que eles até mostram pra gente que o CAF, todo mundo passa. Eu acho que Todo mundo. acho que não tem problema de falar, acho que não é um spoiler, porque é muito no Não, não. comecinho da história. Todo mundo passa. Só que o Kafka ele não ia passar. O Kafka Uhum, ele ia ser reprovado. Só que quem faz ele sim. passar é o vice-capitão da terceira divisão. Uhum, Ele no começo ele meio que usa esse negócio, não, é porque o cara é engraçado, eu acho que uhum. vai ser um alívio cômico. Só que ele meio que dentro dele ele fala, não, eu acho que esse cara tem alguma coisa estranha nele, porque sumiu, acho que, Os como é que sinais fala, vitais dele, os sinais vitais dele, bem na hora que o outro que Kaiju foi apareceu o Kaiju. derrotado. Sim, Exato. então acho que tem alguma coisa a ver, por causa que também tinha acontecido alguma coisa semelhante quando o outro Kaiju tinha sido derrotado por ele na cidade, sabe? Do Kaiju, tipo, desaparecer também sem ninguém saber como. Então termina assim o final do 10º capítulo. Não termina assim o Isso. final do 10º capítulo, não. Como que é, Termina? Dava? Não. Como que é, Dava? Hum. No final do 10º capítulo, tem uma coisa muito importante que acontece no final. Tem um Caju que tá dentro do banheiro Ah, conversando pelo verdade. telefone. E ele Ah, fala sim, assim: é Ah, verdade. no teste ninguém morreu, mas Verdade. como assim? Eu revivi todos, né? Ele tá falando sobre aquele teste. Mas eu revivi todos, o que aconteceu? Ele pega, ele sai do banheiro e alguém chamou ele, né? Ele pega, ele sai do banheiro e são humanos, né? Aí ele meio que se transforma assim e vira um humano. Então Uhum. Sim, tem uma pegada aí. Tanto quanto uma pessoa pode se transformar num caju, um caju parece que pode se verdade. transformar num humano. E a gente E descobre que ele é o novo estagiário da divisão de limpeza. de limpeza dos kaijus. Isso. Ele chegou Exatamente. logo depois que o Ishikawa e o Kafka foram recrutados. Mas isso são coisas para os próximos capítulos, tá? Esse aqui só foi uma resenha inicial
para apresentar o mangá para vocês e também para vocês terem vontade de ler. Torcemos muito, né, para que esse mangá chegue ao Brasil, licenciado por qualquer editora que venha, porque é um mangá muito bom. Acho difícil não ver, é só questão de tempo. Quais as considerações finais da avó? Eu gostei Aham. bastante dos gráficos do mangá. No começo ele me deu uma impressão bem diferente, porque parecia que ele ia pra um lado diferente, né? Pra um caminho diferente. Seria tipo a limpeza do Caju, né? Seria o Sim. pessoal por baixo do pano, mas não, virou Uhum. porradaria como todo mangá shonen vai virar, mas tipo, nada mal. O mangá é muito bom. A história é legalzinha. Tipo, no 10º capítulo você já vê que tem alguma coisa estranha. Isso me chama bastante atenção. Tô continuando a ler. Eu continuo lendo ainda pra ver o que vai acontecer. Tô gostando bastante, cara. Sim. Júnior? Eu particularmente também gostei bastante do traço. Os personagens humanos, o traço deles, assim, o desenho é bem comum até, mas o traço dos kaijus é, tipo, maravilhoso, é super bem detalhado, os cenários, kaijus, é, tipo, muito bom mesmo. Esse mangaka, ele não é um mangaka iniciante, ele teve outras duas obras, mas dá pra perceber que o traço dele é muito bom. Com relação à história, é o shonen básico de porradaria. Você não vai ler ele pensando, pô, eu quero ler um negócio que vai mudar a minha vida. Não vai, cara. Você vai se divertir. E a diversão dá certo. Que o Dava falou também, eu também achei que ele ia por um rumo, acabou indo por rumo padrão do shonen de porradaria, o que não é ruim. Às vezes só me incomoda um pouco o fato do protagonista ser, tipo, muito bobão ao extremo. Isso às vezes sai um pouquinho do ponto, é a única coisa que eu torci um pouco o nariz, mas também nada que me faça não querer ler o resto da história, que com certeza eu vou pegar para ler. Pra mim, cara, é uma mistura de vários shonens, porque você pega, por exemplo, a questão de treinar, de ser recrutado, uma Hero Academia. Vai lá, tem a escola de heróis, são recrutados, vão evoluindo. Ou se não, você pega a questão do Kafka com o Ishikawa. É praticamente igual ao One Punch Man, sabe? A questão do One Punch Man com o robô lá, amigo dele, que vira pupilo dele, né? Então é bem próximo um do outro. Tanto é que o Ishikawa é até mais forte que o Kafka, mas ele vê ele como um senpai, né? Ele respeita ele como um senpai. Então eu vejo isso também. E também tem, como a gente já fez a resenha aqui no canal do Mangá Jagan, o protagonista de Jagan ganha poder graças a um sapo que entra nos humanos da história. E aqui é a mesma coisa, a diferença é que é um kaiju que entra no Kafka. Então, por isso que eu falo, é uma mistura de vários shonens já conhecidos, né? Então, talvez por isso que seja legal, porque ele pega o melhor de cada um, na minha opinião. É bem divertido. O protagonista, que nem o Major falou, tem horas que ele é bobão, mas eu gosto disso nele, entendeu? Por causa que em nenhum momento ele é bobão, mas ele é honesto, porque em nenhum momento ele aproveita do poder que ele ganha para ser melhor que os outros, entendeu? E Ele ele é bem só usa esforçado. em horas extremas, exatamente. Tipo, ele prometeu pro Ishikawa que não ia usar, ele só usou porque a outra ia morrer. Então ele não teve escolha, foi em último caso mesmo. Porque senão, se ele não usa, por exemplo, ele não ia passar no exame. Isso era Sim. fato, porque ele foi mal no exame. Ele não usou em Eu nenhum quis, momento. não, eu quis dizer bom só no sentido da parte de comédia mesmo, em relação a, Sim, Mas tipo, para forçar a basicamente parte de quase comédia. todos os shonen tem comédia, cara. Não tem como. Tem que ter o alívio cômico. Ah, não, sim, eu sim. digo que acho que também tem que ter, que eu acho que no caso disso é mal feito, é a parte que me incomoda, mas eu sei que não é nada Uhum. demais perto do que aconteceu na história até aqui. Bom, pessoal, então esse foi a resenha aqui do Kaiju número 8, que é um mangá da Jump Plus. Recomendamos a todos que leiam, que tenham essa oportunidade, e mais uma vez, torcemos para que esse mangá venha oficialmente para o Brasil, tá certo? Semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo falando de animes e mangás, tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Falou! Falou! Falou, pessoal!